Distintos e amados irmãos, tudo bem? A paz do Senhor para todos vocês, tá bom? Amados, na lição anterior, foi a lição número 22, nós falamos aqui por que devo adorar no domingo, demos explicações. Se você tiver alguma dúvida, basta rever esta aula número 22 que está em nosso canal. Hoje vamos, com base em Apocalipse capítulo 1, versículo 11, vamos estudar a lição número 23, ou a aula número 23, onde o autor deste guia fácil colocou o seguinte tema: Jesus escolhe 7. Apocalipse 1, verso 11, menciona, que dizia: escreva num livro o que você vê e envie a estas 7 igrejas: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. 7 igrejas ali, não é? Eu gostaria já de mostrar a vocês, observem este mapa, onde você vai perceber como essas igrejas estavam próximas umas das outras, né? Praticamente ali naquele formato do sentido horário. Veja que João começa com Éfeso e termina em Laodiceia. Observe este mapa. Viram aí, né? Não tem nenhuma dúvida. Querem ver novamente? Então vejam novamente. Ok? Pronto. Então deu para perceber como essas igrejas estavam próximas. Aí você pode dizer: pastor, mas por que 7 igrejas? Por que ele não colocou 10, 5, 20? Já havia tantas igrejas naquela época? Sim, é verdade. Já havia muitas e muitas igrejas. O irmão deve estar lembrado, vocês se lembram que o Apocalipse já foi praticamente no final do século I. As viagens de Paulo já tinham todas... Aliás, Paulo já tinha dormido no Senhor, né? E os demais apóstolos. Só quem estava vivo praticamente dos apóstolos era João. E muitas igrejas já estavam em evidências. Igrejas, graças à ação do Espírito Santo e ao trabalho missionário, principalmente do apóstolo Paulo e de outros irmãos, que só saberemos quais foram lá na glória, mas pelo menos lendo o Atos dos Apóstolos, nós percebemos já que a igreja já tinha entrado na Ásia, na Europa, através do trabalho missionário, né? Viagens de navio, a pé, a cavalo, enfim. O evangelho já tinha se expandido em grande parte do mundo naquela época. Então, e a razão? Por que a razão de Jesus mencionar apenas essas 7 igrejas? Porque ele não mencionou outras igrejas que Paulo fundou e outros fundaram? Meu irmão, ou meus irmãos, a razão é simples: Jesus é soberano. Coube a ele, né, como nós veremos nos textos seguintes, nas aulas seguintes, que ele percebe tudo, e coube a ele escolher aquelas 7 igrejas, né? Então não cabe a nós contestar, saber os porquês de Deus. Por quê? Né? Deus, na sua soberania, escolheu aquelas igrejas. O Senhor Jesus escolheu aquelas igrejas. Mas vamos ao comentário do que o nosso amado irmão Damon escreveu aqui para nós aprendermos mais e mais a palavra do Senhor. A voz disse a João para escrever em um livro o que ele estava prestes a ver. Que livro é este? O Apocalipse. Menciona o autor. Esse livro é Apocalipse. Não há outro livro. Não há uma segunda revelação. Foi esse livro aqui. Este livro que o Senhor disse: escreva num livro que você vê e envia a estas 7 igrejas, foi o Apocalipse, que eu tenho hoje nas minhas mãos, e você tem também o exemplar da Bíblia em suas mãos. Continua o autor: nesse momento na história, provavelmente havia milhares de igrejas no mundo. Foi o que eu falei, a igreja tinha se expandido, saiu de Jerusalém, né, Antioquia, Síria, vai para
a Europa, a Ásia, enfim, a igreja do Senhor cresceu, né? De todas, Jesus escolheu 7. Então ele tinha muitas igrejas, mas ele escolheu 7. E até as identificou em uma ordem precisa. Aqui novamente, ó, 7. Os irmãos devem estar lembrados que nós, na lição número 14, mostramos que o livro do Apocalipse também é conhecido como o livro dos 7. Continuando o nosso estudo aqui, amados. Relembrando a história, percebemos por que Jesus escolheu estas 7 igrejas, em particular, e por que as alistou nesta ordem. Tenha calma aí que você vai compreender, tá certo? Prosseguindo. As qualidades boas e más dessas igrejas e os problemas que enfrentavam são ideais para instruir todo o povo de Deus. Então, aquelas igrejas tinham seus problemas, né? Seus altos e baixos, seus momentos de uma fé tão boa, depois uma fé definhando. Isso, é claro, é um retrato da igreja odierna, não só da igreja odierna, da igreja de todos os tempos. Sempre houve na história da igreja momentos onde a igreja estava em ascensão, na bênção, mas depois começou o esfriamento espiritual. Isso é uma questão, isso nos faz lembrar a época dos juízes, né, que foi um dos períodos mais negros da história de Israel. Para mim foi, e não só a minha pessoa, mas outros estudiosos da palavra do Senhor e teólogos comentam isso, né? Israel estava distante do Senhor, aí vinham os inimigos, os filisteus, principalmente os filisteus, escravizavam, humilhavam o povo. Aí o povo ia lá, se arrependia, Deus novamente, soerguia a nação. Então era um momento de ascensão, queda, arrependimento, restauração. Ascensão, queda, arrependimento, restauração. Na igreja do Senhor, infelizmente, não por culpa do Senhor, mas por culpa dos homens, por culpa dos líderes, por culpa dos próprios crentes, né, que se distanciam da palavra de Deus, começam a se esfriar, não lê mais a Bíblia, não tem mais prazer em cultuar, em adorar o Senhor, começa o esfriamento. Então isso não é novidade para ninguém, né? Não é coisa do presente século XXI, mas se você é uma pessoa que conhece a história da igreja, há de concordar comigo que a igreja sempre teve seus momentos assim, de estar realmente numa ascensão espiritual tão abençoada. Daqui a pouco o esfriamento, daqui a pouco novamente o povo começa a adorar a Deus, começa a voltar-se para as coisas de Deus, ler a Bíblia, orar, adorar, mas infelizmente aí vem os momentos de fracasso. Jesus sabia, desde o início da sua igreja, sempre houve problemas, sempre teve problemas. Como eu disse, os problemas são inerentes, certo? Na verdade, os problemas deveriam vir de fora da igreja, né? E não de dentro da própria igreja. Mas acontece, problemas internos também. O autor continua, as qualidades, vou repetir esse texto aqui, as qualidades boas e más dessas igrejas, que os problemas que enfrentavam são ideais para instruir todo o povo de Deus, né? Inclusive da presente era. E essas mesmas qualidades e problemas, por fim, se tornaram profecias que revelam o futuro da igreja. Nós veremos, quando começarmos a estudar, já estamos estudando versículo por versículo, mas especialmente a partir do versículo do capítulo 2 e capítulo 3, nós veremos cada igreja com suas particularidades, né, com suas atitudes, com as bênçãos que existiam, também com os fracassos que eles enfrentavam, as lutas que enfrentavam. Isso condiz com o que Jesus disse quando chamou o livro de Apocalipse de palavra de profecia. Além de outras coisas, as 7 igrejas, além de outras coisas, as 7 cartas, as 7 igrejas são um esboço profético da história da igreja. É isso que eu estou falando. Acabei de mencionar. Todos esses problemas existentes mencionados nessas cartas que as igrejas vão receber, né, ou receberam, no caso, no passado, eu digo vão receber porque nós vamos estudar. Além de outras coisas, as 7 cartas, as 7 igrejas são um esboço profético, ou seja, um resumo da história da igreja, um esboço profético dos períodos que a igreja iria enfrentar através da sua história. Revelam fases na vida dela. Há alguns teólogos que têm isso aí, comentam bastante sobre isso, né? Cada momento que a igreja viveu está representando uma fase de uma dessas igrejas
Apocalipse citadas no livro do Apocalipse. Revelam fases na vida dela. Certo, meus irmãos? Então, este pensamento não é só um pensamento deste autor, são de vários autores que chegam a mencionar realmente que essa fase, ou essas fases que as igrejas, aqui mencionadas no Apocalipse, essas 7 igrejas, são fases ao longo de toda a trajetória da igreja, momentos em que a igreja viveu no passado e que está vivendo na presente era. É isso, meus amados irmãos. E para finalizar, uma palavra aqui que o autor mencionou a respeito, palavra dita por Hal Lindsey. Ele diz o seguinte: se quiser ser um intérprete das Escrituras, você precisa ter uma curiosidade abençoada. Então, se você quer ser um bom intérprete das Escrituras, deverá ter uma curiosidade abençoada. Aliás, precisará ter uma curiosidade abençoada. Ele continua: você não pode estudar a Bíblia sem ter 6 amigos. Você quer saber quais são esses amigos? É muito importante. Gostei demais, bem oportuna aqui esta fala de Hal Lindsey. Ele diz assim: quais são esses amigos? Os meus são. Quem são os amigos? Para você ser um bom estudioso da Bíblia, uma pessoa que tem uma curiosidade abençoada, são esses amigos aqui, ó. Quem, o que, onde, quando, porquê e daí. São esses amigos. Quem? Não é importante? Quem? O que disse, por exemplo? Quem disse isso? O que disse? Onde disse? Quando disse? Por que disse? E daí? Por que disse? Então, isso é muito importante. Você lê a Bíblia com uma devida atenção, observando. Há texto que só você bater o olho, você já entendeu, mas há textos que precisam de interpretação. E Apocalipse precisa também de muita interpretação. Então, guarde esses seus amigos aí. Ó. Quem, o que, onde, quando, por quê e daí. Quero lhe convidar para você assistir a aula número 24. Forte abraço.